O presidente da CPMI, que investiga as fraudes do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou nesta terça-feira também que foram feitas tentativas de vazamento de dados sigilosos de Daniel Vorcaro, dono do Master, que estão sob a jurisdição do colegiado. Repórter Beatriz Souza, direto para Brasília, a gente continua na capital federal. O que declarou mais o senador nesta terça-feira? Bem-vinda, Beatriz. Boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. E é isso mesmo, Tiago, o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, confirmou que teve tentativa de vazar informações sigilosas referentes a Daniel Vorcaro. Ele, inclusive, foi questionado sobre informações que circulam de que seriam assessores que teriam tentado entrar na sala cofre com câmeras. Sobre isso, ele disse que quem vai investigar, quem vai apurar é a Polícia Legislativa. Lembrando que o senador Carlos Viana foi ele quem direcionou que esses dados sigilosos fossem colocados na sala cofre, justamente para poder evitar esses vazamentos, já que há algumas semanas lá foram duas fases, né? Na primeira, a CPMI recebeu uma parte dessas informações sigilosas e no mesmo dia em que a CPMI recebeu essas informações, tiveram vazamentos que foram aquelas conversas entre Vorcaro e a ex-noiva Marta Graef. Sobre esse primeiro vazamento, ainda não há informação de quem tenha vazado. A Polícia Federal está investigando por uma determinação do ministro André Mendonça. O senador Carlos Viana comentou sobre essa tentativa de vazamento. Vamos assistir. E, infelizmente, existiram tentativas e vazamentos de algumas informações que deveriam permanecer apenas no âmbito da investigação e informações particulares ligadas à quebra de sigilo do senhor Daniel Vorcaro que poderiam inviabilizar as provas. E o mais importante nesse momento é nós preservarmos todo esse material para que o inquérito corra, a investigação seja feita e, na possibilidade de uma condenação, nenhuma prova seja anulada pela defesa do senhor Vorcaro. Justamente por isso, Tiago, que o ministro André Mendonça, que é o relator do caso do Banco Master e também relator do caso que investiga as fraudes do INSS, determinou que a CPMI não tivesse acesso a essas informações sigilosas que estavam na sala cofre. Determinou, inclusive, que a Polícia Federal viesse até o Senado retirar essas informações, inclusive particularidades, ou seja, informações da vida privada de Daniel Vorcaro, informações íntimas de Daniel Vorcaro que não teriam relação nenhuma com a investigação da CPMI do INSS, e por isso a Polícia Federal esteve aqui no Senado Federal, aqui no Senado, chegou aqui por volta das 14 horas e saiu no início da noite. Eles estiveram lá na sala retirando, nós estamos falando de 400 gigabytes de informações sigilosas referentes a Daniel Vorcaro que foram retiradas pela Polícia Federal por uma determinação do ministro André Mendonça, justamente para evitar novos vazamentos de dados, como aconteceu quando a CPMI acabou recebendo uma pequena parte dessas informações. Como eu disse, ainda não se sabe quem fez esse vazamento, quem vazou da primeira vez, quem vai investigar a Polícia Federal. E agora, sobre essa segunda tentativa de vazamento, quem vai investigar é a Polícia Legislativa. Tiago, volto com você. Ô Beatriz, e você falou do ministro André Mendonça, ele foi sorteado nesta terça-feira para relatar o pedido de prorrogação dos trabalhos da CPMI. O que o presidente da comissão achou sobre essa escolha? Oi, Tiago, pode repetir, por favor? Sobre a escolha do ministro para avaliar se os trabalhos da CPMI serão prorrogados ou não, Beatriz. A gente não está escutando. Ela não está me ouvindo, mas então só para destacar, vou chamar as nossas comentaristas, o ministro foi sorteado para relatar o pedido da prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS. E uma outra informação que a Jovem Pan vai acompanhar amanhã, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, da Crefisa, vai prestar depoimento no colegiado. Denise Campos de Toledo chegando por aqui, já eu pergunto também para a Dora Kramer. Bom, a gente falou da CPMI do INSS, o próprio fato do rombo do INSS e dos aposentados, mais nomes vão surgindo.
e ainda o caso Vorcaro. Bem-vinda, Denise. Boa noite, Tiago. Boa noite, a Dora, que vai entrar daqui a pouquinho com a gente, o Vilela, todos que nos acompanham. Pois é, Tiago, todas essas investigações, elas vão avançando em novas frentes envolvendo o crédito consignado e o desvio de recursos para aquelas contribuições que podem chegar a mais de 6 bilhões de reais. O governo está fazendo ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram lesados, mas a gente vê todo um esquema que relaciona políticos com o próprio INSS, com os servidores do INSS, propina que era paga ao ex-presidente do INSS. Então, são várias frentes de investigação. No caso de Vorcaro, tem todas aquelas carteiras fraudulentas de crédito consignado, o INSS, a gestão atual, até suspendeu os pagamentos. Então, são várias articulações envolvendo também essa questão do crédito consignado. Eu acho que é fundamental que se prossiga com toda essa investigação. Agora, a gente percebe que Vorcaro aparece numa CPMI que, na verdade, teria um outro objetivo original, que era exatamente essas contribuições irregulares, esse dinheiro que era desviado das pensões pagas, né? Ô Dora, sabe o que eu estava pensando? Há 2 anos, se a gente pensasse na eleição agora de 2026, o que mais vai pesar nessa eleição? A economia, a segurança pública. Agora, a corrupção vai sendo levada para esse momento, para esse ano eleitoral, não é? Vai, pois é, voltou, mas vai ser um misto de tudo isso, né? Nesse caso, queria comentar 2 coisas, porque existem 2 tipos de preocupação, né, com esses vazamentos. Primeiro é separar o que é de interesse público, o que pertence ao ambiente privado. O problema é que, às vezes, personagens da vida pública estão frequentando esses ambientes privados, e aí fica muito difícil separar. Com essa dificuldade, o ministro achou por bem, André Mendonça, chamar de volta esses dados. E a outra preocupação é com futuras nulidades, né? Porque a Lava Jato está aí toda desmontada para fazer com que se aprenda essa lição, de que qualquer vacilo pode levar à nulidade. Agora você vê, né, o ministro André Mendonça, o Carlos Viana, não deu para Beatriz falar porque ela não tinha ouvido, mas o Carlos Viana gostou da escolha do André Mendonça, porque acha que ele dá um andamento muito melhor, muito mais adequado do que o antecessor. Agora você vê por quê, né? É o segundo pedido de parlamentares para que a justiça interfira. Por quê? Justamente porque os presidentes da Câmara e do Senado estão interditando o fluxo das comissões de inquérito. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que deveriam ser os primeiros a defender as prerrogativas do Congresso. E entre essas prerrogativas está a de fiscalizar mediante comissões de inquérito. Quando eles fazem essa interdição, o que a gente suspeita? Eles estão aí participando de uma operação abafa, e isso é muito ruim para o Poder Legislativo.